Esta é a última lição do curso A Verdade. Vamos estudar sobre justificação, santificação e glorificação. Primeiro veremos o que é justificação. Romanos capítulo 5, verso 12, Novo Testamento. Romanos capítulo 5, verso 12, diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi destacada a frase: também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ao decidir afastar-se de Deus, a humanidade mergulhou em uma situação desesperadora. Aqui, podemos pensar na morte como tendo um significado mais amplo, referindo-se ao destino final de todos os que permanecerem longe de Deus. Ainda em Romanos, agora no capítulo 3, verso 24, está pertinho aí de onde você está, 3:24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. As frases são: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós, não estaremos mais separados de Deus. Somos declarados justos e libertados da consequência do pecado, que é a morte eterna. Quanto à questão da santificação, acabamos de ver que a justificação é quando eu aceito o sacrifício de Cristo por mim e ele então me torna justo diante de Deus. Santificação, então, para a gente entender bem essa história, Hebreus capítulo 12, verso 14. Avança mais um pouquinho, você está em Romanos. Avança, chegando em Timóteo, você chega rapidamente em Hebreus capítulo 12. Verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, foi a frase em destaque. A santificação é condição necessária e suficiente para se viver eternamente com Deus. É um processo que leva a vida inteira e que consiste em manter proximidade com Cristo, que nos tornou justos, como vimos agora há pouco. Voltando para Romanos, no capítulo 8, verso 14, diz assim, Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Destaquei a frase: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Santificação é deixar-se guiar pela vontade de Deus. É aceitar a direção divina, atendendo às orientações do Espírito Santo. É confirmar dia a dia a condição de filhos de Deus, a nós conferida pela criação e pela redenção, que foi o sacrifício de Cristo por nós. Voltando mais um pouquinho, chegando em Mateus capítulo 19, verso 17, diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Destaquei a frase: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A santificação exige conformidade com a vontade divina, expressa em seus mandamentos. Quando permitimos, o Espírito Santo modifica nossa mente pouco a pouco e nos habilita a viver de acordo com a vontade de Deus.
Então, os mandamentos não são guardados por nossa própria vontade. Nós decidimos e já decidimos sob a influência do Espírito Santo e ele nos dá força para sermos obedientes. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Romanos, Coríntios, Gálatas. Volta um pouquinho aí. Avançando aqui. Passei em Efésios, vou voltar. Chegou em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é apenas um, expresso em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. A convivência com Cristo desenvolve em nós certas características. Com isso, a lei não pode nos condenar. Então, convivendo com Cristo, desenvolverei o fruto do Espírito Santo. Isso faz parte do processo de santificação. Avança agora para Hebreus de novo. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Verso 38. Hebreus 10, 38, que diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Destaquei: o meu justo viverá pela fé. A fé em Cristo permite que o Espírito Santo atue em nossa mente. Teremos firmeza de caráter para suportar as dificuldades e resistir ao pecado. Estaremos habilitados a ajudar outras pessoas em sua caminhada cristã. Ainda em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, diz assim, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Destaquei a frase: não deixemos de congregar-nos. A reunião com outros de mesma fé é parte importante no processo de santificação. Havendo condições, aquele que aceitou a Cristo deve reunir-se com pessoas que creiam de modo semelhante. As reuniões permitem a troca de experiências e um melhor estudo da Bíblia. Volto agora um pouquinho para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 17. Diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Bem, as frases destacadas são os próprios versículos, porque eles são pequenos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. A vida cristã subentende uma atitude de esperança mesmo em meio às dificuldades. Daí o regozijai-vos sempre. É preciso manter uma atitude de dependência de Deus, caracterizada pela disposição em atender suas orientações. Daí o orar sem cessar. Não quer dizer que você vai estar ajoelhado o tempo todo. Você vai estar apenas disposto a se comunicar com Deus e a aceitar as orientações dele. E a fé. Volta aqui um pouquinho. Avança. Vamos voltar aqui. Ainda. Pois bem, continuando. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então a frase destacada foi: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. A obediência aos mandamentos de Deus é um passo importante no crescimento cristão. Viver as exigências da lei é algo que só pode ser feito
mediante a atuação do Espírito Santo em nossa mente. Não é algo que você diz, eu vou cumprir todos os mandamentos. Não é tão simples assim. Você precisa da orientação de Deus, senão você vai acabar se tornando um legalista, encontrando defeito em todo mundo, menos em você mesmo. 2 Coríntios capítulo 9, avançando agora um pouquinho para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9. Achamos aqui 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Contribua segundo tiver proposto no coração. A manutenção da obra do Evangelho é parte importante no crescimento cristão. O plano de ofertas voluntárias inibe o egoísmo e a avareza. Deve haver disposição em auxiliar a obra da pregação, mesmo com recursos financeiros. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, a gente tem um texto curioso. Apocalipse 22, 17, o último livro da Bíblia. 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Destaquei, quem quiser, receba de graça a água da vida. O convite de salvação é estendido a todas as pessoas. Devemos aceitar esse convite diariamente e permanecer aos pés de Cristo. A água é vital para a existência. Assim, a comunhão com Cristo é vital para a santificação daquele que crê. Segundo Pedro, volta um pouquinho de Apocalipse, você vai achar 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. 3:18 que diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Destaquei, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante dedicar tempo para conhecer mais a respeito de Cristo. Conhecer a obra de Cristo e imitá-lo em suas atitudes. Dedicar tempo para estudar sua palavra e pô-la em prática, obviamente, sob a atuação do Espírito Santo em nossa mente. Mateus capítulo 24, verso 13. Mateus capítulo 24, verso 13. Diz assim, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. A vida cristã apresenta muitas dificuldades. Apesar disso, devemos prosseguir com confiança, crendo nas promessas de Cristo. Apenas aquele que persistir pelo poder de Deus será salvo. Apocalipse capítulo 2, verso 10, voltando lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz assim: não temais as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em sua guerra contra Deus, Satanás traz muito sofrimento aos seguidores de Cristo. A vida cristã não é um mar de rosas, pelo menos para quem observa de fora. As pessoas que olham lá de fora veem as pessoas que seguem a Deus sofrendo e acham que a vida deles é muito difícil.
Embora muitas igrejas evangélicas preguem que se você segue a Deus, você tem que ter dinheiro, tem que ter casa, tem que ser o melhor da rua e coisas assim. Mas a coisa não é bem assim. Quem é cristão sabe muito bem disso. A fé em Cristo garante a vitória, apesar de todas as dificuldades que Satanás acaba trazendo para a vida daqueles que seguem a Cristo. Vimos então que santificação é a obra de uma vida inteira, é preciso caminhar com Deus o tempo todo. Agora a questão da glorificação, que é nosso último item. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mas transformados seremos todos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vê que Paulo ainda acreditava, quando escreveu a carta aos Coríntios, que Cristo voltaria enquanto ele ainda estivesse vivo. Por isso ele escreveu: e nós seremos transformados, nós os vivos. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Na volta de Cristo, os salvos serão transformados e estarão livres de toda a mancha do pecado. Isso é a glorificação. 1 Tessalonicenses, avança um pouquinho aí de Coríntios, você vai passar por Gálatas, Efésios, Colossenses e vai chegar em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Destaquei: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Seremos arrebatados juntamente com eles. Estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento só acontece na volta de Cristo. Sua volta marcará a restauração plena da comunhão entre Deus e a humanidade. Isso é a glorificação. Resumo: a justificação acontece quando aceitamos o sacrifício de Cristo por cada um de nós. A santificação é obra de uma vida inteira. É fruto da atuação do Espírito Santo em nossa mente, levando ao crescimento na fé por meio de oração, estudo da Bíblia e obediência às orientações divinas. A glorificação é alcançada na volta de Cristo. Agradecemos a você por acompanhar o curso até aqui. Continue lendo a sua Bíblia com sinceridade. Continue buscando orientação divina. Conte a outros o que você aprendeu. Deixe Deus modificar sua vida. Ore por seus parentes e amigos. Decida entregar-se a Deus e aceite a Cristo como seu Salvador. É importante lembrar que essa é uma produção independente. Os comentários feitos à margem dos textos bíblicos não representam a posição oficial da Igreja Adventista, sendo de total responsabilidade minha. Todos os textos bíblicos apresentados devem ser conferidos pelo estudante, não importando que tradução bíblica você tem em mãos. Uma sugestão é que você assista a TV Novo Tempo e aprenda mais coisas interessantes sobre a Bíblia.